Olá, bom dia! Tudo bem com vocês? Sou a professora Paula e estou aqui hoje para mais uma videoaula. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre adjetivos. Então, vamos comigo, acompanhe aí. Bom, primeiramente, nós vamos ver as classes gramaticais. O que é classe gramatical? Classe gramatical é um conjunto que classifica determinada palavra e ela está dividida em 10 partes. São elas o substantivo, o verbo, o adjetivo, o numeral, a conjunção, a preposição, o pronome, o artigo, a interjeição e o advérbio. Algum desses nós já vimos, já tem alguns vídeos nossos aí no nosso canal falando sobre algumas dessas classes gramaticais. Na de hoje, nós vamos falar sobre o adjetivo. Vamos lá? Adjetivo. Adjetivo é a palavra que dá característica ao substantivo. O adjetivo é aquele que vai caracterizar, que vai dar alguma coisa especial para o meu substantivo. Assim como os substantivos, os adjetivos também se classificam em biformes e uniformes. Eles podem ser pátrios ou gentílicos, eles podem ser primitivos, derivados, simples e compostos. Vamos ver cada um deles? Os adjetivos biformes e uniformes. Os uniformes são aqueles que possuem uma única forma, tanto para o masculino, tanto para o feminino. Vamos ver os exemplos. Menina inteligente. O meu adjetivo inteligente, ele não vai flexionar quanto ao seu gênero, tá? Ele vai manter o seu gênero se o meu substantivo for masculino ou feminino. Entenderam? Agora, os biformes são aqueles que têm uma forma para cada gênero, seja ele masculino ou feminino. Gato feio. Observe que o adjetivo feio está dando característica ao meu substantivo, que é o gato. Eu estou dizendo que o gato é feio. Gato está no masculino e o meu adjetivo feio também está no masculino. Agora, gata feia. Gata feia. Feia está no feminino, assim como o meu substantivo também está. Então, dizemos que esses adjetivos são biformes, porque eles possuem duas formas quanto ao seu gênero, na hora de flexionar ele, no masculino e no feminino. Entenderam? Bom, agora nós vamos falar dos adjetivos pátrios ou gentílicos. Esses são usados para caracterizar as pessoas ou as coisas de acordo com as suas origens, levando sempre em consideração os países, continentes, cidades, regiões, de onde é essa pessoa, tá? A origem dessa coisa. Por exemplo, quando eu falo ele é paulista, o meu adjetivo paulista, tá? Ele é o meu substantivo, né? Porque ele é alguém de quem eu estou falando e paulista eu estou classificando ele, eu estou classificando quem eu estou falando. Então, paulista, ele é o meu adjetivo pátrio ou gentílico, por quê? Porque ele está me dando a ideia de onde ele é. Se ele é paulista, ele veio de São Paulo, certo? Então, ele é da onde? Ele é de uma região, de uma determinada região. Ele é de um estado, né? E que estado é esse? São Paulo. Agora, outro exemplo. Aquele filme é norueguês. O meu adjetivo norueguês, eu estou o quê? Dando característica ao filme. Então, eu estou dizendo que esse filme ele é de alguma origem. Qual é a origem? Ele é de origem norueguesa. Ele vem lá da Noruega. Ele vem do país da Noruega. Então, os gentílicos e os pátrios, os adjetivos, eles são o quê? Para caracterizar de acordo com a origem da onde ele vem. Agora nós vamos falar sobre os adjetivos simples e compostos.
Os simples são aqueles formados apenas de um elemento, uma única palavra ou até mesmo um único radical. Boné laranja. Laranja, ele é um substantivo, ele é um adjetivo simples, tá? Agora, o composto é aquele formado através de duas ou mais palavras. Ele pode ser separado por hífen ou não, assim como no meu substantivo. Por exemplo, boné azul marinho. Eu estou dizendo que o meu boné, que é o meu substantivo, é da cor azul marinho. Então, eu estou caracterizando ele, eu estou dando característica para alguém que não conhece, tá? Então, boné azul marinho, eu digo que o meu boné, estou dizendo para alguém que o meu boné é da cor azul marinho. Então, ele é separado por hífen e ele é o quê? Um adjetivo composto. Agora, nós vamos falar sobre os primitivos e os derivados. Os primitivos são aquelas palavras que dão origem a outros adjetivos. Vamos aos exemplos. Após a triste notícia, saiu para apanhar ar. A palavra triste é primitiva, né? Ela é a primeira, ele é o meu primeiro adjetivo que está caracterizando o meu substantivo. Agora, os derivados são aqueles que vão derivar de outros adjetivos, substantivos ou até mesmo verbos. Vamos ver. Ainda tristonho, observe que a palavra tristonho vai derivar de quem? Vai derivar da minha palavra primitiva triste, tristeza, tá? Então, ó, tristonho voltou para casa. Ainda tristonho voltou para casa. Então, a palavra tristonho, ele é um adjetivo derivado porque ele deriva do meu adjetivo triste. Agora, nós vamos falar sobre o grau do adjetivo. O grau comparativo é aquele que indica a comparação entre dois ou mais elementos. Preste atenção. Ele é dividido em comparativo de igualdade. O de igualdade é aquele que compara igualando os seres. E aí, quando a gente vai utilizar na frase para poder igualar os seres, a gente usa as palavras tão, tanto, quanto e como. Vamos ver os exemplos? Vamos lá. Olha aí, a gente tem uma casa e agora nós temos outra casa. As duas casas são belíssimas, certo? Agora nós vamos escrever uma frase. A casa de Alex é tão bonita quanto a de Breno. Observe aí que eu igualei as duas casas, né? Disse que ambas as duas casas são bonitas, que uma é tão bonita quanto a outra. Então, ó, quando a gente tiver o comparativo de igualdade, nós vamos usar sempre as palavras tão, tanto, quanto e como. Preste atenção na regrinha. Nós também temos o comparativo de superioridade, que é aquele que compara indicando o ser superior aos demais, que vai colocar ele acima. Então, toda vez que a gente tiver o comparativo de superioridade, nós vamos usar as palavras mais que e mais do que. Vamos aos nossos exemplos. Olha aí, nós temos duas crianças, cada um com uma quantidade de balões. Vamos formar uma frase? Lucas tem mais balões do que Laís. Lucas tem quantos balões? 3 balões. E Laís? Laís só tem 1. Então, na minha frase, eu vou colocar o seguinte: Lucas tem mais balões, ó, a palavrinha mais e do que. Então, olha aí a nossa dica, hein? Mais do que, tá? Então, ó, Lucas tem mais balões do que Laís. Eu tenho nessa frase um comparativo de superioridade, porque ele tem mais, o que ele tem é superior, tá? Agora nós vamos para o comparativo de inferioridade, que é aquele que compara indicando ser inferior aos demais, tá? E toda vez que nós formos nos referir a algo inferior, ao adjetivo de inferioridade, nós vamos usar as palavrinhas menos do que e menos que. Vamos aos exemplos?
Olha aí, antes Lucas tinha o quê? Mais que, ele era superior. Agora Lucas tem menos do que, né? Então vamos lá, ó. Laís tem menos balões do que Lucas. Eu estou dizendo agora que a Laís tem menos balões do que Lucas. Quem tinha mais antes? Era o Lucas, certo? Agora a gente mudou a frase. Nós vamos dar a ideia de inferioridade. Laís tem menos. Laís é inferior. A quantidade de Laís é inferior à quantidade de Lucas. Entenderam? Bom, vamos para o próximo. No grau do adjetivo, nós também temos aí algumas outras regrinhas. Prestem atenção. Os adjetivos bom, mal, grande, pequeno, eles possuem formas especiais para o comparativo de superioridade. Vamos ver. Olha aí a tabela. Nós temos o adjetivo bom, mal, grande, pequeno. Agora, quando nós colocamos esses adjetivos no comparativo de superioridade, eles flexionam de outra forma, eles mudam a forma como são escritos na frase, né? São usados como sinônimos. Então, vamos lá. Bom, melhor, mal, pior, grande, maior, pequeno, menor. Olha o exemplo. Nós temos aí 2 sorvetes. Que delícia, né? Vamos aos exemplos? Então, vamos lá. O sorvete de morango é melhor do que de creme. Ou seja, eu estou dizendo que o meu sorvete de morango, ele é melhor do que de creme. Eu também flexionando de outra forma, né? Se eu tivesse colocando aí, se não fosse no grau comparativo de superioridade, eu poderia também usar a palavra bom. O sorvete de morango é bom, certo? Mas aqui eu estou dizendo que eu estou colocando o meu sorvete de morango como superior, melhor, tá? Então vamos lá, o sorvete de morango é melhor do que o de creme. Agora, nós vamos falar sobre o grau superlativo. O grau superlativo é aquele que indica as características elevadas ao seu nível máximo. E dentro dele, nós classificamos ele da seguinte forma: relativo, que é aquele que intensifica a relação a um grupo de coisas ou seres. Tá? E aí o relativo, ele pode ser o relativo de superioridade e o relativo de inferioridade. Vamos ver os exemplos? Primeiro, nós vamos ver o exemplo de relativo de superioridade. Ele vai nos transmitir a ideia de mais. Então, vamos lá. Levi é o mais estudioso da turma. Então, toda vez que a gente estiver na composição da frase, o sujeito, né? E depois nós vamos ter o nosso adjetivo, nós vamos usar o quê? Que ele estiver no seu grau relativo de superioridade, nós vamos usar, ó, mais, tá? Porque eu quero ter a ideia de mais, muito mais. Então, Levi é mais estudioso da turma. Agora, no superlativo de inferioridade, nós vamos ter a ideia de quê? De menos, né? É o contrário. Olha aí esse rapazinho. Felipe é o menos estudioso da turma. Antes, Levi era o mais estudioso, porque lá era o quê? Lá era superioridade. Agora, no relativo de inferioridade, nós vamos usar menos, tá? Então, eu vou dizer que Felipe é menos estudioso da turma. Então, eu tenho o quê? Relativo de inferioridade. Ele é inferior, a inteligência de Felipe é inferior à inteligência de Levi, certo? Vamos falar também do grau absoluto. O absoluto é aquele que não expressa comparação, ele não vai comparar os seres entre si. E ele também é classificado da seguinte forma, como analítico, que é quando o adjetivo é modificado por um advérbio. Mas o que é um advérbio? O advérbio é a palavra que modifica o sentido do verbo, do adjetivo ou até mesmo dele próprio.
Vamos aos exemplos. O analítico, ele pode ser flexionado pelas palavras, por essas palavras, muito, extremamente e excepcionalmente, dentre outras palavras. Vamos aí, ó. Olha esse cachorro. Então vamos ver qual é a frase. Esse cachorro é muito feroz. Então, ó, no grau do adjetivo, no absoluto analítico, nós usamos o quê? Muito, certo? Muito. Mas eu também poderia trocar o muito por extremamente feroz. Esse cachorro é extremamente feroz. Isso no analítico. Agora, nós vamos conhecer o sintético. O sintético geralmente é formado pelo acréscimo do sufixo ao radical. Colocamos ele no seu maior grau. O sintético, normalmente, na maioria das vezes, nós vamos acrescentar o sufixo íssimo ao seu radical. Vamos lá, olha esse prédio. Uau, muito grande, né? O prédio é altíssimo, altíssimo. Esse prédio ele é alto e agora eu estou colocando ele no grau maior dele. Esse prédio é altíssimo. Ó, nós temos aí o radical, que é o alto, que vem de alto, né? E temos aí o sufixo. Lembra lá do sufixo íssimo? Então, o sufixo íssimo que foi acrescentado ao radical alt. Então, nós formamos o quê? A palavra altíssimo. Formamos o adjetivo altíssimo. Classificamos esse prédio como um prédio muito alto, um prédio altíssimo no seu grau maior. Bom, galerinha, muito bom estar com vocês. Espero que vocês possam ter compreendido o nosso conteúdo e até a nossa próxima aula.